Olá, amigos do Questões em Cardiologia. Vamos a mais uma questão do módulo de insuficiência cardíaca. Paciente de 45 anos apresenta quadro clínico de insuficiência cardíaca direita e esquerda, sem outros concomitantes. A radiografia de tórax mostra cardiomegalia e congestão pulmonar. Ao ecocardiograma, a dilatação das 4 cavidades cardíacas e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Pelo eletrocardiograma, detectam-se extrasístoles ventriculares frequentes, bloqueio completo do ramo direito e o hemibloqueio anterior esquerdo, que é o bloqueio divisional antero-superior. A alternativa diagnóstica mais provável para este paciente é cardiopatia isquêmica, letra A. Letra B, miocardiopatia restritiva. Letra C, cardiopatia hipertensiva. Letra D, miocardiopatia chagásica. Letra E, miocardiopatia hipertrófica. Vamos aproveitar para revisar esses temas e ver se a gente consegue entender melhor essa questão. Então vamos começar revendo alguns conceitos sobre cardiopatias. Em relação à cardiopatia isquêmica, a gente lembra que ela é caracterizada pela condição em que há doença arterial coronariana e dela, associado a eventos como uma angina mais típica, uma angina em determinado grau, dispneia, e isso leva a uma grave disfunção ventricular. É a principal causa de disfunção ventricular no mundo. E a fisiopatologia dessa cardiopatia ela é multifatorial, incluindo acúmulo de colágeno e perda de miócitos associados ao infarto. Não necessariamente vai ocorrer o infarto, mas normalmente ocorre um evento isquêmico, e esse evento isquêmico ele acaba sendo progressivo. Na maioria das vezes vai ter perda de miócitos associados a infarto. E mais de 60% desses pacientes apresentam miocárdio disfuncional, porém inviável. Então, a gente vai ver em detalhes em outras aulas, até com outros professores. É importante buscar se esse paciente não tem um miocárdio hibernante, porque o tratamento pode ser benéfico para esse tipo de paciente. A gente lembra que a cardiografia típica tem disfunção segmentar associado. Em relação à cardiopatia hipertensiva, a gente vai lembrar que ela é uma resposta à sobrecarga imposta ao ventrículo esquerdo pelo aumento da pressão arterial, e que os estudos de Framingham identificaram a hipertrofia do ventrículo esquerdo como o principal fator de risco para a insuficiência cardíaca, para o acidente vascular encefálico, para a doença arterial coronariana e claudicação intermitente, sendo forte preditor de morte acima de 40 anos. É a causa, a gente não pode confundir isso, é a causa mais frequente de insuficiência cardíaca no mundo, mas a maioria das vezes sem disfunção ventricular. A causa mais importante de disfunção ventricular no mundo é a cardiopatia isquêmica. A causa mais importante de insuficiência cardíaca é a cardiopatia hipertensiva. Associada a arritmias, pelo aumento pela hipertrofia ventricular em si, o eletrocardiograma normalmente mostra sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo. Tem aqueles critérios de Sokolov-Lyon, Cornell, Sokolov-Lyon, com a onda S, onda R, acima de 35 milímetros. Vocês vão ver em detalhes isso em outras aulas. O eco bidimensional normalmente tem altíssima sensibilidade, aproximadamente 100%, com análise da espessura diastólica do septo ventricular parede posterior. O valor normal dessa medida é de 8 a 11 milímetros. Quando está aumentado, a gente vê que realmente existe uma hipertrofia ventricular. E ainda tem o cálculo da massa ventricular, uma forma um pouco mais complicada, que leva o diâmetro diastólico do septo ventricular e da parede posterior também, além do diâmetro do ventrículo esquerdo diastólico. E aí tem esse valor normal de 100 e 131 gramas por metro quadrado, variando se é homem ou se é mulher. Com esses valores a gente pode caracterizar a cardiopatia hipertensiva. Em relação à miocardiopatia restritiva, a gente tem que lembrar que ela era rara, e sobretudo causada pela amiloidose, mas ela tem se tornado cada vez mais comum. Isso por conta do envelhecimento da população, também pela ação da fisiopatologia ali, da obesidade, da síndrome metabólica, que tem relação positiva. Elas são um grupo heterogêneo de doenças que não costumam cursar com o ventrículo esquerdo dilatado e muitas vezes cursam com fração de ejeção preservada. A dispneia é a queixa inicial da maioria dos pacientes, ocorre edema, palpitação, fadiga, ortopneia, pode ter uma turgência jugular patológica e outros achados de insuficiência cardíaca com disfunção, claro, associados à evolução da doença e à evolução, claro, com disfunção.
Os achados eletrocardiográficos e da radiografia de tórax geralmente são inespecíficos. Pode ter terceira bulha. O alargamento biatrial é típico da restrição miocárdica. Então, se alguém pergunta qual é o ecocardiograma típico da miocardiopatia restritiva, é o alargamento biatrial sem disfunção ventricular. Pode ou não ter disfunção ventricular, mas normalmente não tem. A miocardiopatia hipertrófica é uma doença rara, primária do sarcômero, e ela é causada por uma mutação nesses genes que codificam a cadeia beta-miosina de cadeia pesada. Isso é importante para a prova, tá, gente? Eles podem cobrar qual é a mutação da miocardiopatia hipertrófica. Tem vários genes associados, mas essa característica de ser a beta-miosina de cadeia pesada, eu já vi em outras questões. Ela tem uma clínica similar à estenose aórtica, evolui com angina, síncope, dispneia, porque nada mais é do que uma obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo. A diferença é que ele é uma obstrução dinâmica, porque há um crescimento do septo, dá para ver na imagem que está no fundo aqui, né? É um crescimento do septo, normalmente é do septo, pode ser de outros locais, mas normalmente é do septo, em relação à parede posterior, gerando essa obstrução. E a gente caracteriza a obstrução quando você tem valores do gradiente, do fluxo do trato de saída do ventrículo esquerdo, acima de 30 milímetros de mercúrio. Então, a suspeição inicial da cardiopatia hipertrófica pode ser um sopro no exame de rotina. Tem uma característica que também cai bastante em prova, é a característica desse sopro. É um sopro de ejeção, é um sopro sistólico, que se atenua com o hand grip. Por quê? Porque quando você faz o hand grip, você aumenta a coluna de sangue, você aumenta a quantidade de sangue que está passando, então você atenua a obstrução dinâmica do movimento anterior do septo, então você diminui o sopro. Isso não acontece, nem se altera na estenose aórtica. Em relação ao ortostatismo e manobra de Valsalva, diminui a quantidade de sangue, então o sopro se acentua. Essa é uma característica bem típica da miocardiopatia hipertrófica, a gente vai ver isso outras vezes, mas isso é importante para a prova, é uma parte que cai bastante. Em relação à cardiopatia chagásica, a gente lembra que ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, foi descoberta aí pelo célebre brasileiro Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, por isso doença de Chagas. Tem uma fase aguda que cursa como uma miocardite, que muitas vezes é mascarada por outros sintomas ou por outras doenças, tem uma ataque cardíaco frequente, pode ter um sopro funcional e tem uma fase crônica que evolui realmente com insuficiência cardíaca, muitas vezes com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e às vezes com disfunção sistólica do ventrículo direito também, com sinais de congestão, edema, congestão hepática e outros sinais. A gente lembra que a arritmia, que a doença causa disfunção ali dos miócitos, e é uma alta ocorrência de arritmias com o aparecimento de TVNS, os bloqueios de ramo, e aí tem uma característica que é citada em vários momentos na literatura, até nessa diretriz que eu coloco como referência, como uma característica bem típica da doença de Chagas, que é a associação do bloqueio de ramo direito com o bloqueio anterior esquerdo, ou bloqueio divisional anterior-superior, é outro nome do bloqueio anterior esquerdo. Além disso, pode ter bloqueio de ramo esquerdo, fibrilação atrial e arritmias malignas. Então, toda vez que vocês encontrarem um paciente que tiver história epidemiológica para a doença de Chagas, ela ainda é uma doença frequente no nosso meio, no Brasil. E mudou um pouquinho em relação à transmissão, hoje o vetor transmite menos, a transmissão é mais oral, mas ela ainda é uma doença que é encontrada com alguma frequência no nosso meio. E toda vez que tiver uma história epidemiológica com a presença desse eletrocardiograma, com bloqueio de ramo direito, bloqueio anterior esquerdo, ou bloqueio divisional anterior-superior, isso é bem característico da doença de Chagas, tem que ser suspeitado. Eventualmente, a primeira manifestação da doença é morte súbita. E aí tem outra característica que a gente tem que lembrar, é que na doença de Chagas a gente não vai usar aquele score que a gente usa para avaliar a anticoagulação dos pacientes que têm fibrilação atrial na população em geral, que é o score CHADS-VASC, né, que é o score SHA2, DS2-VASC. A gente vai usar esse score aqui, que foi feito especialmente para a doença de Chagas. Você vê que ele tem
Ele bota características como presença de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, presença de aneurisma apical, alteração primária da repolarização, idade superior a 40 anos, pontua com 4 a 5 pontos, está indicada a anticoagulação com varfarina. Então ela é uma doença que obriga a anticoagulação com varfarina e o uso desse score. Então vamos voltar aqui à questão. Um paciente de 45 anos, com insuficiência cardíaca direita e esquerda, sem outras concomitantes, radiografia de tórax mostra cardiomegalia congestão pulmonar, eco com dilatação das 4 cavidades, disfunção sistólica do VE. Eletro com extrasístoles ventriculares, associação de BRD com BDAS, um bloqueio anterior esquerdo. Alternativa diagnóstica mais provável. Será que cardiopatia isquêmica é a alternativa mais provável num paciente sem outros concomitantes, sem história de angina, sem história de infarto? Provavelmente não, né? Além disso, esse paciente tem um histórico de insuficiência cardíaca direita e esquerda. Essa é a evolução mais provável de um paciente isquêmico? Não, normalmente tem disfunção segmentar, normalmente tem disfunção do ventrículo esquerdo primeiro, então não parece ser a alternativa mais provável. A letra B, miocardiopatia restritiva. A gente viu que a doença está menos rara, mas ainda é uma doença rara, não tem outros concomitantes, é um paciente jovem, é um paciente que tem disfunção, apesar de ter aumento biatrial também, tem disfunção, não tem nenhum outro fator de risco. Pode ser miocardiopatia restritiva? Pode, com esses achados, mas não é a hipótese mais provável. Tem hipótese mais provável do que essa. Então vamos ver as outras alternativas. Aqui só lembrando da dilatação das 4 cavidades cardíacas e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. A cardiopatia hipertensiva, um paciente que foi referido ali que não tinha outras concomitantes, não tinha história de hipertensão. Pode ser evolução de uma cardiopatia hipertensiva? Até pode, mas a cardiopatia hipertensiva tem evolução com hipertrofia do ventrículo esquerdo para evoluir com dilatação. Isso não é descrito, a dilatação das 4 cavidades cardíacas com disfunção sistólica. Não é o característico, né? Não é o característico ter disfunção, né, no paciente de 45 anos. A letra D, miocardiopatia chagásica, a gente lembra que esse paciente tem extrasístoles frequentes, bloqueio do ramo direito e o bloqueio anterior esquerdo. A gente viu que na miocardiopatia chagásica essa associação é bastante frequente. Então, um paciente de 45 anos, essa prova é de 2009, tem um tempinho, a doença de Chagas era um pouco mais frequente, e a gente tem que considerar também que essa prova é do Brasil, né? Então a epidemiologia para esse tipo de doença é positiva, é uma doença ainda frequente, a via oral hoje é um pouco mais frequente do que do que ano passado em relação à transmissão pelo vetor, e a doença de Chagas ainda é frequente no nosso meio, ainda é prevalente no nosso meio. Então é sempre uma hipótese que a gente tem que levantar, e com essas características, muito provavelmente é a resposta. A miocardiopatia hipertrófica, a gente viu que tem que ter aumento do septo, tem que ter uma obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo, tem que ter um gradiente, isso não é descrito na questão em nenhum momento. O paciente evolui com síncope, com angina, isso não é descrito na questão em nenhum momento. Por isso, dentre as alternativas, a mais provável é realmente a letra D, miocardiopatia chagásica.